começar. Vamos falar de cirurgia plástica? O que você mudaria no seu corpo? Colocaria silicone? Ou então quer fazer uma lipoescultura? Todo mundo recebendo aqui o Dr. Mário, bom dia. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, fica à vontade. Doutor Mário, as mulheres, eu acho que um dos sonhos de consumo de nós mulheres é a cirurgia plástica, né? É isso mesmo? É, com certeza. O número de cirurgias plásticas tem aumentado a cada ano. O Brasil hoje, ele já caminha para ser o país onde mais se realizam cirurgias plásticas no mundo, com uma média de 1.700 cirurgias por dia. Por dia? Por dia, são realizadas no Brasil. Isso dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nossa, então são mais ou menos o quê? Eu estava lendo outro dia, acho que 700 mil, 800 mil cirurgias por ano. É um número expressivo, né? São quase 700 mil cirurgias por ano realizadas no Brasil. Mas olha, o doutor Mário continua aqui com a gente, mas a gente ficou assim se perguntando, doutor Mário, qual será que é a cirurgia que as mulheres mais gostariam de fazer, aquele sonho de consumo? Vamos saber a opinião delas nas ruas? A Sueli foi perguntar pra gente, a gente traz essa resposta. Onde será que elas querem mudar? Na Semana Internacional da Mulher, a equipe do Bem Mais sai às ruas e pergunta: se você pudesse fazer uma cirurgia plástica hoje, o que você faria? Se você pudesse fazer uma cirurgia plástica hoje, o que você mudaria no seu corpo? Silicone nos peitos. É? Olha, eu faria uma lipoaspiração. Ficaria mais fininha, bonitinha. Se você fosse mudar algo no seu corpo hoje, o que você mudaria? Meus seios. Silicone. É? Sim. Se você fosse mudar algo no seu corpo hoje, o que você mudaria? Os seios. E o meu maior, é muito pequeno. Se você fosse mudar algo no seu corpo hoje, o que você mudaria? Um silicone. Eu ia fazer uma lipoaspiração na barriga pra ficar retinha, porque eu já tive bebê, né? Então ficar retinha. Olha, definitivamente a cirurgia nas mamas é a queridinha das mulheres. É isso mesmo no consultório, é assim, doutor? As duas cirurgias mais realizadas no consultório são as cirurgias plásticas das mamas, principalmente o aumento, mas também a redução das mamas, e a lipoaspiração. Essas duas, para as mulheres, são as cirurgias mais realizadas, em média, pelos cirurgiões plásticos. Quando a gente fala de cirurgia de mama, automaticamente a gente tem que colocar o silicone? É o mais indicado? Porque eu acho que o medo maior das mulheres é que a mama dê aquela caída, né? A força da gravidade é cruel com as mulheres. Esse é o maior medo delas, de ter assim... As mulheres têm muito medo das mamas caírem, delas ficarem flácidas, né? E o silicone, ele ajuda a corrigir esses problemas. Fica mais firme? Fica mais firme, ele dá uma sustentação maior para as mamas. Então, o silicone ele pode ser usado hoje tanto para o aumento da mama, para a mulher que tem uma mama pequena e deseja realizar o aumento, como também para aquela mulher que tem uma mama flácida, às vezes amamentou e ficou com a sobra de pele. Nessa mulher pode ser feita uma cirurgia com a colocação da prótese de silicone e ela vai ter uma mama novamente firme, bonita. Quem coloca o silicone e faz essa cirurgia, pode correr o risco de repente, ter essa mudança conforme o tempo vai passando, ou a mulher vai envelhecendo? A força da gravidade, eu sei que existe, a gente tem que levar em consideração. Quem coloca silicone aos 20 anos, né, vai ter que fazer essa troca. Corre o risco de repente, a mama aí caindo, assim? Não sei se caindo é a palavra. A mama ela só sofrerá uma alteração ou maior. Ou o silicone traz mais segurança mesmo? O silicone ele vai segurar mais. É só se realmente a paciente às vezes coloca uma prótese de mama com 20 anos e ela engravida com 25, 30 anos. A mama dela vai sofrer algumas alterações. Essas alterações não vão ser tão grandes quanto seriam se ela não tivesse a prótese de mama. A prótese de mama vai dar uma sustentação, mas um pouquinho sempre altera, principalmente se engravidar ou se tiver uma alteração no peso muito grande. Ela mantendo o peso, tendo bom cuidado, dali 10, 15 anos ela vai estar com uma mama muito bonita. O exercício físico é indispensável, mesmo que a gente tenha a cirurgia plástica como receita milagrosa, assim, para solucionar os nossos problemas? Com certeza. O exercício físico, a importância dele não é só a parte estética, é a parte da proporção da saúde para o paciente. Então, o paciente, sempre que puder, a mulher, o homem, sempre que puder fazer o exercício físico, faça, não apenas pela estética, mas pela saúde que ele vai estar adquirindo.
Doutora, a gente viu há algum tempo atrás uma matéria a respeito do problema nas próteses de silicone, né? Que assustou muitas mulheres, algumas que tinham, as que estavam pensando em colocar já ficaram preocupadas. Como é que é essa diferença entre as próteses? Como é que a gente pode se precaver dessas situações? Porque é um padrão internacional. Normalmente a gente fala que tudo que vem de fora, né, é melhor e tal. Então tá aí uma prova de que não é bem assim as situações. Mas como a mulher deve fazer para se precaver desse tipo de situação? Hoje existem no Brasil mais de 20 marcas de próteses que são autorizadas pela Anvisa para serem comercializadas. Nos Estados Unidos, a efeito de comparação, que é um país que se realiza tantas cirurgias quanto no Brasil, apenas 2 marcas são autorizadas. A restrição para se conseguir uma autorização é muito maior lá. Então, o que é importante? A primeira coisa que é mais importante é a escolha de um bom profissional. E perguntar para esse cirurgião que está realizando a sua cirurgia que prótese de mama que vai ser utilizada em mim e por que você vai utilizar. Hoje existe uma ampla gama de próteses no mercado e seria muito importante você perguntar, você está escolhendo essa prótese porque você vai me oferecer um produto de qualidade ou porque é mais barata? Esse é um problema também, né, doutor? Com certeza. A gente vê as mulheres falando, ai, mas aquele cirurgião é tanto... Porque eu sei que, de repente, o senhor não pode nem me responder, que eu sei que tem uma cartilha ética aí nos médicos, mas por que tanta diferença de preço de um médico para o outro? A formação de um cirurgião plástico, ela é muito extensa. Isso influencia também? Quer dizer, o médico que tem mais estudo, tem mais conceito, ele acaba tendo um preço agregado maior? Eu não acredito que o preço seja determinado por isso. Eu entendo que, assim, o que determina o valor, às vezes, é o que o cirurgião oferece. Algumas pacientes vão operar fora. Essas pacientes, elas vão submeter somente à cirurgia. Elas não vão ter acompanhamento nenhum desse médico. Então, ela pensa, mas eu vou pagar mais barato. Mas ela não vai ter o acompanhamento, ela não vai ter aquela segurança que o médico estaria lhe dando se estivesse acompanhando. E o médico, ele disponibiliza esse tempo. A cirurgia, ela não é somente o ato cirúrgico. É importante que o médico faça uma boa consulta, um bom exame físico da paciente, que explique para a paciente como vai ser realizada essa cirurgia, como que é o resultado esperado da cirurgia e dê o acompanhamento. Você pode fazer a cirurgia mais linda de todas, eu não vou acompanhar, eu não vou retirar os pontos na hora certa. Vai ficar com uma cicatriz, às vezes feia, porque não retirou os pontos na hora. E aí vai falar que é o médico. E vai falar, com então certeza. É importante o antes, o durante e também, depois. muito importante, o depois. Não dá para você fazer uma cirurgia sem você conversar com calma com a sua paciente e sem você fazer o acompanhamento da sua paciente. É extremamente importante, principalmente em cirurgia plástica. Porque cirurgia plástica você está mexendo na pele da paciente, numa área visível. Então tem todo um cuidado pós-operatório que é extremamente importante e que às vezes algumas pessoas esquecem desse cuidado. Acham que é só a cirurgia e pronto. Está resolvido. E deixa eu responder aqui. Eu não, doutor Mário vai responder a pergunta da Maria do Violetas. Ela pergunta em quanto aí é o valor médio de uma prótese mamária, doutor? Tem como o senhor falar? Eu sei que é difícil a gente falar de preço, né? Hoje, como eu falei, no Brasil são mais de 20 marcas de próteses de mama que estão autorizadas pela Anvisa para serem comercializadas. O valor médio das marcas mais conhecidas, daquelas que são mais utilizadas, varia próximo a R$2.000 o par das próteses, né? Então, de R$800 a R$2.000. Aí você tem hoje empresas vendendo até por menos da metade disso, né? Que são empresas que são autorizadas também, têm o registro para vender, mas não são tão conhecidas. Eu vejo assim que a maioria das mulheres que às vezes tem vontade de fazer cirurgia plástica tem muito medo, porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais. E muitas mulheres acabam indo para outras regiões, até outros países, procurando um preço melhor para a cirurgia. Mas por que tem essa diferença tão grande de preço entre o Brasil e, um exemplo, a Bolívia? Como é que é a tua visão como profissional? O que acontece, doutor? Olha, eu vejo que a cirurgia na Bolívia, sinceramente, eu acho cara. Porque o médico que faz a cirurgia na Bolívia, ele dedica o tempo para o paciente única e exclusivamente para fazer a cirurgia.
E se você for avaliar uma paciente que vai ser submetida a uma plástica nas mamas, que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de aumento das mamas, o tempo que você leva para realizar a cirurgia é em torno de 1h30. Mas o tempo que você leva acompanhando essa paciente, vendo se está tudo bem, conversando, orientando, às vezes é 3 vezes maior do que isso. Então, quando você faz uma cirurgia com um médico que vai te dar todo o acompanhamento... No antes, durante e principalmente depois... Ele vai dedicar um tempo maior dele. Agora, é lógico, o médico que opera e dedica o seu tempo única e exclusivamente para a cirurgia, ele não dá o acompanhamento. Por não dar o acompanhamento, ele também não dá uma garantia da cirurgia, uma orientação pós-operatória que vai ser fundamental. Por melhor que seja realizada a cirurgia, o pós-operatório é fundamental. O pós-operatório influencia nessa finalização, no acabamento da cirurgia, seja ela lipoaspiração, a mama ou enfim outras cirurgias, influencia nessa questão da estética? Com certeza, o pós-operatório em cirurgia plástica, ele influencia em todas, mas em cirurgia plástica é muito importante. Para efeito assim, para a pessoa ter uma ideia, em 30 dias, no primeiro mês, eu vejo uma paciente no mínimo 5 vezes. Isso é o mínimo que é visto. Eventualmente, se tiver tudo bem, se está tudo tranquilo, ela vai ser vista 5 vezes em 30 dias no pós-operatório, que é para eu ter certeza que está tudo bem com ela. Se tiver qualquer dúvida, serão vistas quantas vezes forem necessárias. Se o paciente está com dúvida, é dado um telefone para a paciente, olha, qualquer dúvida você pode ligar, você está na cidade, o paciente, eu estou com dúvida, você está na cidade, você pode esclarecer. Qualquer coisa que acontecer está aqui do lado, vamos dizer você assim, está aqui do lado. Então, isso é uma segurança que eu não sei como que um paciente pode abrir mão de ter essa segurança numa cirurgia. É a vida dele, não é um bem material, é a vida, é o corpo da paciente. E a gente falava aqui, eu sei que o nosso tempo está esgotado, mas eu queria fazer só mais uma pergunta, que eu estava tirando uma dúvida, a gente falando disso. Doutor, quando de repente a pessoa fez uma cirurgia plástica e teve algum problema, não se ateve a esses cuidados de verificar se o médico é da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, o hospital, cuidou desse pós-operatório, como é que faz para a pessoa? Ela tem como refazer a cirurgia? É possível refazer uma cirurgia que eventualmente não teve o resultado esperado. Qual que é a dificuldade? Se eu operei o meu paciente e houve qualquer dificuldade no pós-operatório, ele não pôde fazer o pós-operatório de forma adequada e o resultado não é o resultado que ele gostaria, eu não vou ter problema nenhum em eventualmente fazer uma complementação da minha cirurgia. Agora, se o paciente foi operar a pessoa, eu não sei o que foi feito. Como foi feito? Como foi feito? Como eu vou fazer uma nova cirurgia nesse paciente? Eu não saberia o que eu encontraria eventualmente nesse paciente, então é muito arriscado, o que faz com que alguns cirurgiões prefiram nem operar esse paciente, porque o risco que você se expõe é muito grande. Se é um paciente que é seu, que você acompanhou, não precisa ter medo nenhum. Né? Doutor Mário, olha, eu gostaria de ficar aqui até o meio-dia falando de cirurgia plástica, porque tem tanta coisa para a gente perguntar, né? Mas olha, o doutor Mário volta em uma outra oportunidade para a gente continuar falando desses assuntos, para você que de repente tem essa vontade, tem esse planejamento, possa fazer isso da maneira mais segura possível. Que, de repente, incidentes acontecem, mas o quanto mais você conhecer e puder se resguardar, fazer essa prevenção ainda melhor. E olha, eu vou destacar aqui a importância de você procurar um médico, né, e que seja habilitado pela Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, como é o Dr. Mário, né, que estudou, que se dedicou para que realmente, né, o seu sonho de beleza seja concretizado. Doutor, muito obrigado. Seja mais uma vez muito bem-vindo, você e sua esposa, Sinop. E o espaço está sempre aberto para a gente falar de beleza feminina e de saúde. Tá bom, agradeço, obrigado. E agradeço aí a todos também. Qualquer paciente que tenha uma dúvida, que fique à vontade. Hoje existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é www.cirurgiaplastica.org.br. Você pode digitar o nome do seu médico lá e lá você tem como ver se ele faz parte da sociedade. Com certeza, se ele fizer parte da Sociedade de Cirurgia Plástica, é uma segurança a mais que você vai ter. Obrigada. Vamos falar de cirurgia plástica? O que você mudaria no seu corpo? Colocaria silicone?
Ou então quer fazer uma lipoescultura. Estamos recebendo aqui o Dr. Mário, bom dia. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, fica à vontade. Doutor Mário, as mulheres, eu acho que um dos sonhos de consumo de nós mulheres é a cirurgia plástica, né? É isso mesmo? É, com certeza. O número de cirurgias plásticas tem aumentado a cada ano. O Brasil hoje, ele já caminha para ser o país onde mais se realizam cirurgias plásticas no mundo, com uma média de 1.700 cirurgias por dia. Por dia? Por dia, são realizadas no Brasil. Isso dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nossa, então são mais ou menos o quê? Eu estava lendo outro dia, acho que 700 mil, 800 mil cirurgias por ano. É um número expressivo, né? São quase 700 mil cirurgias por ano realizadas no Brasil. Mas olha, o doutor Mário continua aqui com a gente, mas a gente ficou assim se perguntando, doutor Mário, qual será que é a cirurgia que as mulheres mais gostariam de fazer, aquele sonho de consumo? Vamos saber a opinião delas nas ruas? A Sueli foi perguntar pra gente, a gente traz essa resposta. Onde será que elas querem mudar? Na Semana Internacional da Mulher, a equipe do Bem Mais sai às ruas e pergunta: se você pudesse fazer uma cirurgia plástica hoje, o que você faria? Se você pudesse fazer uma cirurgia plástica hoje, o que você mudaria no seu corpo? Silicone nos peitos. É? Olha, eu faria uma lipoaspiração. Ficaria mais fininha, bonitinha. Se você fosse mudar algo no seu corpo hoje, o que você mudaria? Meus seios, silicone. Sim. Se você fosse mudar algo no seu corpo hoje, o que você mudaria? Os seios. E o meu maior, é muito pequeno. Se você fosse mudar algo no seu corpo hoje, o que você mudaria? Um silicone. Eu ia fazer uma lipoaspiração na barriga pra ficar retinha, porque já tive bebê, né? Então ficar retinha. Olha, definitivamente a cirurgia nas mamas é a queridinha das mulheres. É isso mesmo no consultório, é assim, doutor? As duas cirurgias mais realizadas no consultório são as cirurgias plásticas das mamas, principalmente o aumento, mas também a redução das mamas, e a lipoaspiração. Essas duas, para as mulheres, são as cirurgias mais realizadas, em média, pelos cirurgiões plásticos. Quando a gente fala de cirurgia de mama, automaticamente a gente tem que colocar o silicone? É o mais indicado? Porque eu acho que o medo maior das mulheres é que a mama dê aquela caída, né? A força da gravidade é cruel com as mulheres. Esse é o maior medo delas, de ter assim... As mulheres têm muito medo das mamas caírem, delas ficarem flácidas, né? E o silicone, ele ajuda a corrigir esses problemas. Fica mais firme? Fica mais firme, ele dá uma sustentação maior para as mamas. Então, o silicone ele pode ser usado hoje tanto para o aumento da mama, para a mulher que tem uma mama pequena e deseja realizar o aumento, como também para aquela mulher que tem uma mama flácida, às vezes amamentou e ficou com a sobra de pele. Nessa mulher pode ser feita uma cirurgia com a colocação da prótese de silicone e ela vai ter uma mama novamente firme, bonita. Quem coloca o silicone e faz essa cirurgia, pode correr o risco de repente, ter essa mudança conforme o tempo vai passando, ou a mulher vai envelhecendo? A força da gravidade, eu sei que existe, a gente tem que levar em consideração. Quem coloca silicone aos 20 anos, né, vai ter que fazer essa troca. Corre o risco de repente, a mama aí caindo, assim? Não sei se caindo é a palavra. A mama ela só sofrerá uma alteração ou maior. Ou o silicone traz mais segurança mesmo? O silicone ele vai segurar mais. É só se realmente a paciente às vezes coloca uma prótese de mama com 20 anos e ela engravida com 25, 30 anos. A mama dela vai sofrer algumas alterações. Essas alterações não vão ser tão grandes quanto seriam se ela não tivesse a prótese de mama. A prótese de mama vai dar uma sustentação, mas um pouquinho sempre altera, principalmente se engravidar ou se tiver uma alteração do peso muito grande. Ela mantendo o peso, tendo bom cuidado, dali 10, 15 anos ela vai estar com uma mama muito bonita. O exercício físico é indispensável, mesmo que a gente tenha a cirurgia plástica como receita milagrosa, assim, para solucionar os nossos problemas? Com certeza. O exercício físico, a importância dele não é só a parte estética, é a parte da proporção da saúde para o paciente. Então, o paciente, sempre que puder, a mulher, o homem, sempre que puder fazer o exercício físico, faça, não apenas pela estética, mas pela saúde que ele vai estar adquirindo.
Doutora, a gente viu há algum tempo atrás uma matéria a respeito do problema nas próteses de silicone, né? Que assustou muitas mulheres, algumas que tinham, as que estavam pensando em colocar já ficaram preocupadas. Como é que é essa diferença entre as próteses? Como é que a gente pode se precaver dessas situações? Porque é um padrão internacional. Normalmente a gente fala que tudo que vem de fora, né, é melhor e tal. Então tá aí uma prova de que não é bem assim as situações. Mas como a mulher deve fazer para se precaver desse tipo de situação? Hoje existem no Brasil mais de 20 marcas de próteses que são autorizadas pela Anvisa para serem comercializadas. Nos Estados Unidos, a efeito de comparação, que é um país que se realiza tantas cirurgias quanto no Brasil, apenas 2 marcas são autorizadas. A restrição para se conseguir uma autorização é muito maior lá. Então, o que é importante? A primeira coisa que é mais importante é a escolha de um bom profissional. E perguntar para esse cirurgião que está realizando a sua cirurgia que prótese de mama que vai ser utilizada em mim e por que você vai utilizar. Hoje existe uma ampla gama de próteses no mercado e seria muito importante você perguntar, você está escolhendo essa prótese porque você vai me oferecer um produto de qualidade ou porque é mais barata? Esse é um problema também, né, doutor? Com certeza. A gente vê as mulheres falando, ai, mas aquele cirurgião é tanto... Porque eu sei que, de repente, o senhor não pode nem me responder, que eu sei que tem uma cartilha ética aí nos médicos, mas por que tanta diferença de preço de um médico para o outro? A formação de um cirurgião plástico, ela é muito extensa. Isso influencia também? Quer dizer, o médico que tem mais estudo, tem mais conceito, ele acaba tendo um preço agregado maior? Eu não acredito que o preço seja determinado por isso. Eu entendo que, assim, o que determina o valor, às vezes, é o que o cirurgião oferece. Algumas pacientes vão operar fora. Essas pacientes, elas vão submeter somente à cirurgia. Elas não vão ter acompanhamento nenhum desse médico. Então, ela pensa, mas eu vou pagar mais barato. Mas ela não vai ter o acompanhamento, ela não vai ter aquela segurança que o médico estaria lhe dando se estivesse acompanhando. E o médico, ele disponibiliza esse tempo. A cirurgia, ela não é somente o ato cirúrgico. É importante que o médico faça uma boa consulta, um bom exame físico da paciente, que explique para a paciente como vai ser realizada essa cirurgia, como que é o resultado esperado da cirurgia e dê o acompanhamento. Você pode fazer a cirurgia mais linda de todas, eu não vou acompanhar, eu não vou retirar os pontos na hora certa. Vai ficar com uma cicatriz, às vezes feia, porque não retirou os pontos na hora. E aí vai falar que é o médico. E vai falar, com então certeza. É importante o antes, o durante e também, depois. muito importante, o depois. Não dá para você fazer uma cirurgia sem você conversar com calma com a sua paciente e sem você fazer o acompanhamento da sua paciente. É extremamente importante, principalmente em cirurgia plástica. Porque cirurgia plástica você está mexendo na pele da paciente, numa área visível. Então tem todo um cuidado pós-operatório que é extremamente importante e que às vezes algumas pessoas esquecem desse cuidado. Acham que é só a cirurgia e pronto. Está resolvido. Ó, eu vou responder, o doutor Mário vai responder daqui a pouquinho a pergunta da Maria do Violetas e você pode fazer a sua pergunta também. Nós estamos ao vivo com o doutor Mário Rocha, cirurgião plástico aqui de Sinop. Acabou de chegar, né? É um profissional formado, com muita experiência e pode trazer essa mudança que você estava esperando. Mas antes, já que o doutor Mário falou da importância de academia, de você malhar, de cuidar não só da estética, mas da sua saúde, nós descobrimos uma academia, doutor Mário, feita só para as mulheres, uma academia personalizada para nós mulheres. Vamos dar uma olhadinha? Academias lotadas, demora para ter acesso a aparelhos, barulho, muito barulho. Em um ambiente que deveria ser relaxante, pode trazer ainda mais estresse. Pensando em atender o público feminino de uma forma diferente, com um sistema de malhação mais inovador, esta empresária trouxe de São Paulo uma nova opção. Um novo empreendimento, uma academia personalizada para o público feminino. Essa ideia, ela surgiu porque a gente percebe que muitas mulheres precisam cuidar do seu corpo, né? E uma das necessidades é ir até uma academia, até porque a gente acaba sendo indisciplinada, né? Só que como a maioria das mulheres, e eu me incluo nela, né? A gente acaba não gostando da academia, onde, vamos dizer, academia normal, né?
a gente gosta do mais um ambiente mais reservado para a gente, até mesmo para ficar mais à vontade, né? Uma atenção mais especial. E pensando nisso, né, eu tive a ideia de trazer essa academia de mulheres aqui para Sinop. Na Women's Academia, a aluna pode determinar seu maior objetivo. Quem explica melhor é uma das preparadoras, porque aqui são 2 professoras cronometrando